A polêmica da vez é a condenação do humorista Léo Lins, que foi condenado a 8 anos e meio de prisão, inicialmente, né, em regime fechado. Léo Lins é muito conhecido aí pelo seu humor negro, né, pessoal? E por conta disso ele já enfrentou aí diversos problemas com a justiça, né? Principalmente vários processos. Enfim, a gente vai entender um pouco desse caso aqui, o que é certo ou errado. Parece que a justiça não está sabendo julgar isso, né, pessoal? Porque se você for levar em consideração aí o cara ser condenado, né, a 8 anos de prisão por conta de piada, enquanto os crimes estão acontecendo no Brasil todo momento e ninguém paga por isso, então fica um pouco desproporcional aí essa questão da justiça. Então a gente nem pode falar mais que fica por conta da justiça, porque quando tá ficando, tá dando errado. A gente vai ver que vários humoristas defendeu, né, o Léo Lins, a gente vai ver isso aqui ainda, e também, né, pessoal, uma multa milionária que ele vai ter que pagar. Pra gente entender um pouco do caso aqui, né, o show perturbador que foi apresentado em 2022 continha, né, piadas direcionadas a diversos grupos, incluindo negros, obeso, indígena, pessoas homossexuais, pessoas com HIV, idosos, entre outros também. O Tribunal Federal de São Paulo, né, pessoal, considerou que as piadas ultrapassaram, né, os limites da liberdade de expressão, promovendo discurso de ódio e intolerância. Por isso que ele foi condenado aí a 8 anos e meio de prisão, inicialmente regime fechado. Vale lembrar que a multa que está vinculando nas redes sociais é mais de 1 milhão. Porém, fazendo uma breve pesquisa aqui, eu entendi, né, e percebi que essa multa só chega a 300 mil. Vale lembrar que Léo Lins, né, vai recorrer da decisão. E para você ter noção da proporção desse caso, né, pessoal, saiu em o El País, né, um portal de notícias, que o Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por piadas humilhantes contra negros, obesos, indígenas ou gays, né? Na matéria, obviamente, eles contra esse tipo de humor, né? Indicando que as piadas são vexatórias e que lançou do palco contra a esquerda ou a direita. Aí já está falando aí de Lula e Bolsonaro indiretamente, né? Perto de uma longa sentença de prisão para o comediante brasileiro. O humorista Léo Lins foi condenado nesta terça-feira por mais de 8 anos de prisão por fazer comentários discriminatórios após uma série de piadas contra múltiplas variadas minorias, negros, obesos, idosos, soropositivos, homossexuais, evangélicos, indígenas, brasileiros do Nordeste, né, empobrecido do país, judeus e pessoas com deficiência. Isso foi basicamente o que saiu lá no El País, né, um portal de notícia. E aqui no Brasil começou também, obviamente, os comediantes defender o Léo Lins, né? O Fábio Porchat considerou a decisão inaceitável e afirmou que dentro da lei é possível fazer piada com qualquer tema. Destacou que não gostar de uma piada não dá o direito de impedir sua existência. Antônio Tabet criticou a censura, afirmando que as piadas são apenas piada e que não cabe à justiça promover censura a conteúdo humorístico. Vale lembrar que nesse caso essas piadas do Léo Lins foi em um ambiente de humor. Vai quem quer e quem gosta, porque o humorista Léo Lins é bem conhecido no país pelo seu humor negro. Então quem foi é porque queria ouvir exatamente isso. Oscar Filho, né, outro humorista muito conhecido no Brasil, classificou a decisão como o maior absurdo da comédia desde a proibição de piadas com políticos. Maurício Meirelles alertou para os riscos das decisões autoritárias disfarçadas de boas intenções. Fábio Rabin defendeu a arte sugestiva e que a censura do humor é autoritária. Bruno Lambert expressou a preocupação com os temas difíceis e perigosos para a comédia, considerando a decisão judicial como um indício de autoritarismo. Outros humoristas como Thiago Ventura, Rogério Morgado, Murilo Couto, Diego Sarafim, Marcos Cirillo e Diogo Portugal também se manifestou contra a censura imposta a Léo Lins. Fala, meu povo! Estão me pedindo muito para eu me manifestar, né, sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá, você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada
no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, eu acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas, o Léo tá lá. É um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele. E por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime, sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim rindo da tua cara. Daqui em diante só resta, né, os advogados do Léo Lins recorrer da decisão, né, e tentar buscar e reverter essa condenação. O caso gerou um amplo debate sobre os limites da liberdade de expressão no humor, o papel da justiça na regulação do conteúdo artístico. Minha opinião sincera é que eu conheço o tipo de humor que o Léo Lins faz, acompanho. Algumas piadas eu acho exageradamente fortes, né? Não é todo mundo que aceita e que acha graça nisso. Principalmente quem tem exatamente esses problemas que ele aborda nas suas piadas. Porém, censurar isso eu acho que é demais. Cobrar uma multa milionária e ter que ficar 8 anos preso, pessoal, aí sim parece uma piada, sinceramente. Mas enfim, deixo aqui para finalizar esse vídeo aí um trechinho do que o Danilo, né, falou sobre isso. Bora ver aí. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são no mínimo duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Obviamente que a justiça está ligada ao governo federal e vale lembrar também que o presidente Lula em 2018 falou sobre isso, né? Ele estava em campanha política e ele falava exatamente sobre a proibição dessas piadas, da censura, e ele defendia com toda a garra exatamente isso e falava que as piadas tinham que acontecer, pessoal, independente de qualquer coisa. Porém, parece que ele mudou de ideia, né? Porque condenar um humorista por isso aí é meio absurdo. Mas veja aí o que o Lula falou em 2018, pessoal. O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Então não tem mais graça. Se você quer dar risada, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Sabe? Que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. Para fechar, entra presidente, sai presidente, continua a mesma coisa. Não adianta a gente acreditar em Lula, Bolsonaro, em nenhum político. O que eles querem é enriquecer e ponto final. Passa ano, sai ano e continua a mesma coisa. Ou pior, ou menos pior, tudo farinha do mesmo saco. Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia e saber o que vocês pensam sobre isso. Se você não acompanha o canal aqui, já é hora de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Combinado? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.